Vamos conversar agora sobre uma questão importante, bem feita, que traz uma mensagem para a gente sobre como tratar as crises convulsivas. Tá? Então, além da gente discutir aqui que crise eu trato, qual crise eu não trato, fica uma mensagem importante que a gente vai discutir, que alguns tipos de crise convulsiva nós não tratamos com anticonvulsivante. É essa a mensagem que o examinador quis passar para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha. Com relação ao manejo das crises convulsivas, pode-se afirmar que pacientes com crise convulsiva induzida por drogas que possam ser suspensas ou distúrbios metabólicos de rápida resolução não necessitam usar drogas anticonvulsivantes. Parece correta, né? Então, se existe uma causa para a gente ter a crise convulsiva, então o paciente tomou alguma medicação que provocou a crise, por exemplo, um antibiótico, uma cefalosporina, num paciente idoso, e isso causou a crise convulsiva, o tratamento para essa crise é a retirada da medicação e não o anticonvulsivante. Ou o paciente teve um distúrbio metabólico, por exemplo, uma hipoglicemia severa, e isso causou a crise convulsiva, o tratamento é reestabelecer a glicemia do paciente e não dar antiepiléticos. Então são causas tratáveis, o paciente não é um paciente com epilepsia. Vamos dar uma olhadinha na segunda questão. Paciente com crises convulsivas induzidas por doenças estruturais do cérebro, por exemplo, um tumor, devem receber terapia anticonvulsivante por toda a vida. Não parece correto, né? Então aqui ele não está dizendo qual a lesão estrutural, mas ele está dizendo que independente dessa lesão, o paciente vai ter que ficar a vida toda tratando a crise convulsiva com antiepilético. Está incorreto a gente afirmar isso, né? A gente precisa ver se essa lesão estrutural ela tem tratamento, se essa lesão estrutural, ela, depois de tratada, diminui ou acaba com o foco da crise, então não é verdadeiro que o paciente necessariamente vai passar o resto da vida tratando a crise convulsiva com antiepilético. Tá? Próxima alternativa. Na presença de crise convulsiva única, de etiologia desconhecida, está sempre indicado o início de terapia anticonvulsivante, visando a prevenção de eventos futuros. Então, a gente sempre lembra, né, cuidado nas alternativas com as palavrinhas sempre, nunca, muito taxativas, com pouca informação, né? Então é uma questão genérica dizendo para você, olha, sempre tem que tratar ou nunca tem que tratar. Cuidado com esse tipo de abordagem nas alternativas. Neste caso aqui, ele está querendo que a gente perceba, que a gente saiba, o examinador, de que a crise única é uma crise que ela precisa ser investigada e que não necessariamente ela está relacionada à epilepsia. Ela pode ser uma crise isolada, ela pode ter acontecido e não voltar a se repetir. E como a maioria dos pacientes que têm uma crise não voltam a recorrer, não se justifica o tratamento antiepilético. Então, crise única não se trata com droga antiepilética. Próxima alternativa. A maioria dos indivíduos apresenta recidiva das crises epiléticas após 2 a 3 anos de tratamento, da suspensão deste tratamento. Então, é ao contrário, tá, gente? A gente sabe hoje que a gente tratando o paciente, aderindo ao tratamento, fazendo o tratamento certinho, alguns tipos de crise epilética, algumas epilepsias mais benignas, com bom prognóstico, fáceis de serem manejadas, depois de 2 a 3 anos de tratamento, elas costumam estabilizar e há a possibilidade da retirada da medicação. A gente faz essa retirada da medicação nesses pacientes específicos que eu comentei agora há pouco, porque, ao contrário do que diz a alternativa, a maioria deles não volta a apresentar a crise convulsiva. Essa maioria, só para vocês terem uma ideia, gira em torno de 60%. Tá? Então, justifica a retirada para que esse 60% não continue tomando uma medicação que não precisa mais. Tá? Então, 2 a 3 anos de tratamento com o paciente controlado, sem apresentar mais crises convulsivas, então são pacientes específicos, individualizados, a gente pode tirar a medicação, porque a maioria deles não vai apresentar recorrência das crises. Tá? Só atenção de que não são todos os pacientes. Próxima alternativa, a maioria das pessoas necessita de 2 ou mais agentes anticonvulsivantes para controle das crises epiléticas. Outro conceito aqui dentro do tratamento das crises convulsivas. Os pacientes bem manejados têm monoterapia de tratamento para crise epilética.
Existem epilepsias refratárias em que a gente precisa fazer associação de uma droga de primeira linha com uma droga de segunda linha, mas o que se preconiza hoje é que se tente fazer a monoterapia até a dose limite do anticonvulsivante para que depois a gente possa fazer essa associação. E lembrar aqui um dado importante de que essa associação precisa ser bem feita, bem escolhida, porque muitas drogas antiepiléticas competem pelo receptor. Então, quando você associa uma segunda, você está diminuindo a eficácia da primeira. Então, lembrar que sempre a monoterapia é a indicação principal para o tratamento das crises epiléticas. Resposta correta: pacientes com crise convulsiva induzida por drogas ou por algum distúrbio metabólico não precisam ser tratados com drogas anticonvulsivantes. Eu vou aí pertinho de vocês para a gente conversar um pouco sobre o conceito passado nessa questão, tá bom? Então, reforçando, pessoal, importante a gente saber na epilepsia, nos pacientes com crise convulsiva, primeiro, existe uma etiologia? Existe um distúrbio metabólico por trás? Existe uma medicação que está provocando essa crise? Se existe uma causa aguda, reversível, o tratamento é a retirada dessa causa e não a introdução de droga antiepilética. O paciente teve crise única, foi investigado, não tem etiologia, não é justificativa para se iniciar um tratamento. Então, crise única com etiologia desconhecida não se trata. Tá? Paciente primeiro faz uso de monoterapia para tratar a epilepsia, chega com a dosagem máxima e depois a gente faz uma associação se houver necessidade. Lembrando que essas associações precisam ser bem avaliadas para que uma droga antiepilética não vá competir com a outra. Tá bom? Então esses são os conceitos que o examinador quis passar para a gente, quis ver se a gente sabe.